E agora, Diniz, o Vasco ganhou mais um problema sério antes de enfrentar o Palmeiras. E a torcida está preocupada com o que pode acontecer. Hoje, vou te contar o que está rolando e por que esse jogo ficou ainda mais complicado para o gigantesco da colina. Antes de entrar nos detalhes, já deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você é vascaíno de verdade, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Vascão. Vamos embora para a notícia do vídeo. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa de toda manhã, o Café do Gigante. Olha, indo direto para o assunto, cara, o Vasco já vinha sofrendo com um elenco curto. O Vasco tem elenco curto, todo mundo sabe disso. Melhoramos muito agora nessa janela do meio do ano com as contratações feitas pelo Ademar Lopes. Mas a situação ficou delicada novamente. Isso porque o Diniz vai precisar encontrar alternativa dentro do elenco para montar um time, cara, para enfrentar o Palmeiras. E não é qualquer um, a gente vai enfrentar o Palmeiras. E seria muito importante a gente conseguir se pontuar em São Paulo. O jogo é amanhã, quarta-feira, e a gente precisa pelo menos de um ponto para continuar nessa sequência positiva, né? E o adversário é complicado, é gigantesco, disputando o título, né? Não é nenhum problema impossível de ser superado. Claro que a gente pode vencer o Palmeiras, podemos empatar com o Palmeiras, mas já tinha um desfalque do Barros. Já tínhamos com o problema do desfalque do Barros. E agora, esse novo problema que apareceu, com um elenco pequeno como o nosso, sem muitas opções, dificulta ainda mais, né? O Barros, todo mundo sabe, que com o Barros em campo, o Vasco ainda não perdeu, né? O Barros, desde que chegou, o Vasco só venceu ou empatou. E o Barros deu uma segurança, fechou ali meio de campo, mas ele foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. Aliás, um cartão contra o Cruzeiro que eu achei até injusto. Eu achei um cartão assim, que ele mereceu tomar. Foi uma obstrução pequena. Achei rigor de um juiz que não deu cartão no primeiro tempo e no segundo tempo tentou dar uns cartãozinhos para dizer, olha, tô aqui, sou o cara, que acho bobagem de juiz mesmo. Então já era um problema. Mas aí o Tietê deve voltar. Então deve ter Hugo Moura e Tietê. Sem o Barros, vamos entrar com o Hugo Moura e André, mas o Hugo Moura e o Tietê eram os volantes que vinham jogando e o Vasco não vinha vencendo, tá? Ok, eles vinham jogando, o Tietê vinha até jogando bem, mas o Vasco não vinha vencendo com eles. Na verdade, o Vasco jogava, criava e não ganhava, sempre tomava gol. Era um time mais frágil defensivamente. O Vasco começa a se ajustar defensivamente com a entrada do Barros, a chegada do Cuesta e do Robert Renan. É essa que é o fato. Esse é o fato do elenco. Ok, mas o cara se tomou o terceiro cartão amarelo, vai fazer o quê? Tem que colocar o Tietê, que está voltando de contusão. E treinou bem, diz que treinou bem ontem, hoje tem um treino para tirar as dúvidas, né? Preparação final, o Vasco viaja hoje para São Paulo, e o Tietê treinou bem, deve ser o titular do jogo, deve ser o Hugo Moura e Tietê. Porém, você imagina um negócio, o Vasco já tem um elenco curto, e aí perde o Barros e perde mais um jogador titular, em função diferente, que é o problema, né? Se você perde um titular e um reserva da mesma função, tu tem um problema. Ah, eu perdi o Barros e perdi o Tietê, eu não tenho dois. Aí eu meto o Cocão e o Hugo Moura. É bom? Soluciona? Não, mas é um problema. Agora, quando você tem dois problemas, dificulta. E o segundo problema é o Cuesta. O Cuesta saiu do jogo do Cruzeiro machucado, saiu sentindo o adutor da coxa, fez exame de imagem numa clínica segunda-feira e constatou a lesão. É uma lesão leve, pequena. Entende-se que se ele não enfrentar o Palmeiras, ele vai jogar contra o Vitória em São Januário normalmente. Mas é uma ausência, né? E, hoje ele vai fazer um teste. Ele não conseguiu treinar ontem e vai fazer um teste hoje. Se ele conseguir treinar normalmente, ele vai para o jogo do Palmeiras. Mas a ideia é não forçar ele para o jogo do Palmeiras e deixar ele inteiro para o jogo do Vitória. O Vasco entende que a chance de pontuar é maior contra o Vitória. Prefere ter o time completo contra o Vitória do que contra o Palmeiras. É uma questão de análise e de opção da comissão técnica. Ou seja, é um jogo muito difícil o jogo do Palmeiras. Será que vale a pena você forçar o jogador e ele estoura contra o Palmeiras, e aí você fica ele sem o jogador contra o Vitória e contra o Fortaleza? Até porque depois do jogo do Vitória vai dar uma parada de 15 dias, dá para recuperar o atleta. Então talvez o Vasco não leve ele para o jogo do Palmeiras e preserve o Cuesta para o jogo contra o Vitória, que é um jogo importante para a gente abrir de vez esse espaço aí, essa diferença, essa gordura, essa distância para o pessoal da zona do rebaixamento. Mesmo que o Vasco perca para o Palmeiras, fique uma rodada aí sem pontuar talvez,
o Vasco tem chance de abrir uma distância ainda maior do Vitória, né, no sábado, jogando direto com ele. Então pode ser que o Cuesta não vá para o jogo. O problema é quem vai para o jogo, porque normalmente seria assim, normal, de um entendimento normal hoje no Vasco, era que se o Cuesta não joga, o Hugo Moura jogaria na zaga. Mas você já está com problema na volância. Então você não vai levar o Hugo Moura para a zaga, você já tem um problema de um volante. Você vai botar com 2 volantes, Cocão e Tietê? Você vai entrar com o Cocão e Tietê para entrar com o Hugo Moura na zaga? É uma opção, mas não é a melhor opção. Eu sinceramente vejo o Cocão esse ano muito mal. O Cocão não fez uma partida interessante, boa, vem entrando com muita dificuldade, ainda mais com um time contra o Palmeiras. Então deve manter o Hugo Moura ali e o Tietê, ok, e deve entrar com o Lucas Oliveira, que nos jogos que entrou bem. Ele entrou contra o Flamengo, jogou bem contra o Flamengo, invertido. Ele é direito, zagueiro pela direita, ele entrou pela esquerda, jogou muito bem. E contra o Cruzeiro, ele entrou no final da partida no lugar do próprio Cuesta, que sentiu a contusão. E jogou ali bem, fechou ali. O Vasco não teve nenhum problema com o Lucas Oliveira. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Mas é bom? Não é bom. O problema de você ter um elenco curto é esse. Você não consegue pensar em grandes coisas num campeonato longo devido a você não ter peças de reposição. O Vasco tem um elenco muito curtinho, muito ajustado, e os reservas estão muito distantes dos titulares. Você não confia, o Vasco vai precisar contratar zagueiro. O Vasco vai precisar ir no mercado e trazer pelo menos mais 2 zagueiros confiáveis, que possam entrar e fazer a diferença, disputar a posição com Cuesta e Robert Renan, que hoje estão mostrando na zaga que vão ser titulares absolutos. Mas a gente não pode entrar ano que vem com Lucas Freitas e Lucas Oliveira de reservas de Cuesta e Robert Renan. Numa hora dessa aí, você com um problema com o zagueiro, você não tem quem colocar na zaga. É um problema grave que o Vasco tem. A pergunta continua. E agora, Diniz? O que fazer para melhorar esse time? Valeu? Galera, olha, é isso. Pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui. Se você já deixou o like, meu muito obrigado. Se você estiver no canal, meu muito obrigado, né? E pedir para que você não venha assistir o vídeo de meio-dia, cara. Meio-dia tem um vídeo aqui no canal, o Almoço do Gigante. A gente vai tentar trazer atualizações já sobre essa notícia do Cuesta. O Vasco deve viajar à tarde, umas 4 horas da tarde. Deve ser a viagem do Vasco. A gente vai trazer também o resumo gigante hoje. Enfim, vamos em cima aí dessas notícias aí do Vasco, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui lá, tchau.